Olá, tudo bem? Eu sou o irmão Edinho, esse é o canal Últimos Dias e essa é a segunda parte do vídeo sobre os hebreus na América. Sabemos aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 32, no verso 30, que está escrito assim, como poderia um só perseguir 1000 e 2000 fazerem fugir 10.000, se a sua rocha nos não entregará? Isto significa que o próprio Altíssimo entregou os israelitas nas mãos de seus inimigos. Por isso, eles não tiveram forças para vencer. Repare que as Escrituras dizem que 1000 israelitas fugiriam de apenas um homem, e 10.000 israelitas fugiriam de apenas 2 homens inimigos. Isto é muito parecido com a declaração de Cristóvão Colombo, que disse que 1000 índios fugiam de apenas 3 europeus. Em Hispaniola, Colombo encontrou ouro e uma população arawak dócil. Ele elogiou os nativos e ganhou sua confiança e carinho e passou a escravizá-los, de acordo com Colombo. Ele disse: eles estavam sem suas armas e muitos assustados. 1000 fugiam de 3 e, portanto, eles eram bons para ser mandados, a serem postos para trabalhar, plantar e fazer que quiséssemos para construir cidades e ser ensinados a se vestir e aceitar os nossos costumes. O livro de Deuteronômio, capítulo 28, verso 59 diz: Iá levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá como o voo perpetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás. Nação feroz de rosto, que não respeitará ao velho, nem se apiedará do moço. Ela comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que seja destruído, e não te deixará cereal, mosto, nem azeite, nem as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, até que te haja consumido. Deuteronômio 28:37 diz: virás a ser espanto, provérbio e motejo entre todos os povos a que Iá te levará. Os povos indígenas eram chamados de negros da terra, mouros, aborígenes, pele vermelhas e outros termos. Índio é uma palavra de origem latina que significa escravo, mas os espanhóis foram os maiores conquistadores das terras do povo indígena. Foram eles que tiveram o primeiro contato com a maioria das tribos indígenas das Américas. E eles deixaram indícios de que os índios eram o povo de Á. O termo espanhol para a Índia Oriental e o seu povo era Decã, mas o termo espanhol para os povos indígenas ocidentais é índios. Do espanhol índios, que significa povo de Deus. E Á deixou uma marca em seu povo, para que eles fossem identificados. E ele disse que esta marca acompanharia os israelitas e seus descendentes para sempre, até o fim dos dias. Esta marca são as maldições de Deuteronômio 28, 15, 68, que Iá lançou sobre nós por causa da nossa desobediência aos mandamentos e aos estatutos da lei. O livro de Deuteronômio, capítulo 28, verso 45, diz:
todas estas maldições virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão até que seja destruído, porquanto não ouviste a voz de teu Altíssimo, para guardares os mandamentos e os estatutos que te ordenei. Verso 46, serão no teu meio por sinal e por maravilha, como também entre a tua descendência para sempre. Estas maldições descritas em Deuteronômio 28, 15 e 68 caíram sobre os chamados negros, que foram trazidos para as Américas como escravos, e também sobre os chamados índios que já estavam aqui. O livro de Números, capítulo 22, 5 diz: enviou ele mensageiros e Balarã, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra, e está morando defronte de mim. O nosso povo construiu as pirâmides do Egito, e da mesma forma, eles construíram as pirâmides também da América. Para você que não sabe, não é difícil você entender que a mesma pirâmide, com as mesmas insígnias, com o mesmo desenho, o mesmo formato, existe também na América. E como os negros e os índios são o mesmo povo, ou seja, são israelitas, eles sempre tiveram contato e até se misturaram. Em 1780, os europeus começaram a cogitar o término da reserva indígena Ginganskin, no comando de Northampton. Em 1812, foi argumentado que o lugar agora habitado tanto por homens negros como índios, muitas índias se casaram com homens negros e provavelmente a maioria dos habitantes são negros ou têm sangue negro. Os índios reais, que não se misturaram, eram poucos. Os historiadores estimam que pelo menos 18% dos índios que sobreviveram ao rastro de lágrimas eram negros. Os índios Oklahoma eram negros, e seus centenas de milhares de descendentes estão entre aqueles que deixaram um legado de registro criado após a assinatura do Tratado de 1866. Então, até meados do século XX, havia índios negros, os Freedmen, que ainda viviam e praticavam os costumes da nação onde tinham nascido. As narrativas de ex-escravos continham mais de 25 entrevistas de índios negros que falaram de suas vidas como Cherokees, Creeks, Choctaws e Chickasaws. Sua língua, costumes funerários e dieta eram formados pela cultura nativa em que eles nasceram, viveram e morreram. Certas tribos nativas americanas tinham relações estreitas com os afro-americanos, especialmente aqueles da região sudeste, onde a escravidão era predominante. Membros das 5 tribos civilizadas agregaram negros escravizados que migraram com eles para o ocidente durante a remoção dos índios em 1830. E mais tarde, em tratado de paz com os Estados Unidos, após a Guerra Civil Americana, as tribos que se aliaram à Confederação foram obrigadas a emancipar os escravos e dar-lhes o direito de cidadania plena em suas nações. Os índios negros das 5 tribos civilizadas, Cherokee, Creek, Seminole, Choctaw e Chickasaw, eram conhecidos como Freedmen. Além disso, algumas comunidades negras haviam se aliado ao Seminole da Flórida e se casaram. E você vai saber nos outros vídeos quem é essa tribo de Seminole. Em nossos estudos anteriores, provamos que os chamados afrodescendentes
afro-brasileiros ou afro-americanos, descendentes dos negros que foram trazidos como escravos para o Ocidente em navios negreiros durante o tráfico transatlântico de escravos, são israelitas. A semente de Sem, de Abraão, de Isaac e Jacó estão hoje aqui no Brasil, estão hoje aqui na América, mas nem todas as 12 tribos de Israel têm a pele tão escura e cabelo lanoso, crespo. Além de também serem chamados de negros e de mouros, os índios falavam hebraico, usavam borlas. A mesma língua tupi-guarani que você conhece hoje é o hebraico, que não pode ser falado na mídia. E que também eles não proibiram esses índios de falarem, mas que também eles não sabem que o tupi-guarani é o hebraico, porque essa geração de índios já nasceram na época em que a palavra hebraico foi trocada por tupi-guarani e ficou até hoje. E veja, eles habitavam em tendas, comiam pães asmo e usavam cocá com chifres. Estas são apenas 5 das várias evidências de sua origem israelita que vamos mostrar ao longo desse estudo. Eles são os verdadeiros descobridores da América, porque já estavam aqui há mais de 2000 anos, antes dos europeus chegarem. Está na hora de identificar e mostrar onde está localizada cada uma das 12 tribos de Israel. As tribos negras, Yahudá, Benjamim e Levi, se espalharam pela África no ano 70 da Era Comum, fugindo da perseguição romana. Então vamos provar através das Escrituras como foi que Israel e Judá se espalharam pela África, e depois voltaremos a Gênesis para analisar o restante das tribos. O livro de Lucas, capítulo 21, verso 20 diz: quando, porém, vides Israel sitiada de exército, sabei que está próxima a sua devastação. E Yahushua disse isto porque haveria uma grande ocupação de centuriões romanos em Israel. Esta é a desolação mencionada no livro de Daniel. Lucas 21 diz: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem nos campos não entrem nela. Sabemos que Israel fazia parte da África até o século XIX, quando foi construído o canal de Suez. Depois que foi construído o canal de Suez, a África se separa de Israel. E fica muito mais difícil as pessoas tentarem buscar uma história do passado com esse canal de Suez nos dias de hoje, porque naquela época o canal de Suez não existia. Então passaram por Marrocos e as costas da Arábia, Argélia, Gana, Serra Leoa, Nigéria, Tumbuctu. Todas estas áreas ao ocidente da costa foram dadas a Israel, ou os descendentes de Judá, Benjamim e Levi. Isaías 19:25 diz: porque Iá dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja Mitzraim, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, ou Iaxurum, minha herança. Iá chamou Mitzraim, ou Egito, de seu povo. Você não pode desvendar se você não sabe. O verso fala da Síria, atual norte do Iraque. Porque algumas tribos estavam no cativeiro da Síria, antes de vir para as Américas, e fala de Mitzraim, Egito. Porque no ano 70 antes da Era Comum, isso aconteceu. As outras tribos, Yahudá, ou Judá, Benjamim e Levi, eles fugiram para a África. Oséias 9,6 diz: porque eis que eles se foram por causa da destruição, mas Mitzraim os ceifará, Mênfis os sepultará,
as preciosidades da sua prata, as urtigas as possuirão, espinhos crescerão nas suas moradas. Isaías 11:11 diz: naquele dia Iá tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo que foi deixado da Síria, de Mitzraim, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Siná, de Ramate e das terras do mar. Yahudá ou Judá são os negros que fugiram para a África e de lá foram levados cativos, vendidos como escravos e espalhados pela América do Norte, América Central, América do Sul e pelas ilhas. Isso a televisão não vai te falar, isso as igrejas não vão te falar, isso ninguém desse sistema que existe hoje, desse mundo temporal, vai te falar. O livro de Sofonias 3:10 diz: além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Além dos rios da Etiópia, meus amigos, é a areia dos Banto. Veja, os Banto, você deve ter ouvido falar dos Banto. Os Banto foram capturados, dispersos pelas Américas em navios negreiros, e durante o tráfico transatlântico, e vendido como escravo segundo a etnolinguista Ieda Pessoa de Castro. Zumbi dos Palmares era Banto, Angola, Congo, Moçambique. Mas no filme de Cacá Diegues, os palmarinos falavam Iorubá, Nigéria, Benin e outros. E quando ainda não havia nenhum deles no Brasil, quilombo, samba, giló, caçula, moleque, xingar, ginga, quiabo, dendê, tanga, quitanda, canjica, berimbau, de barriga, cafuné, bamba, candomblé, calunga, coringa, miçanga, calango, gunga, entre outras palavras que enriqueceram o português falado no Brasil, pertence ao tronco linguístico banto, de Angola e do Congo, precisamente. Isso vai ser muito importante para a sua pesquisa, porque muitos nomes que nós ouvimos no Brasil hoje têm um histórico negreiro. Isaías 18:1-2 diz: ai da terra, onde há o roçar de muitas asas de insetos, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios de papiro sobre as águas, dizendo: ide, mensageiros velozes, a uma nação de homens altos e de pele brunida, a um povo terrível de perto e de longe, a uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra os rios dividem. Veja, o livro de Isaías 18:2 já fala da pele negra, escura, porque aqui está dizendo povo de pele brunida. Se você pegar o dicionário, qualquer um, sem exceção, você vai ver que brunida quer dizer escuro, preto. E está na tua Bíblia, de Isaías 18:2, que nenhum líder evangélico, que nenhum líder católico, que nenhum líder religioso, judeu, islâmico, são capazes de anunciar essa passagem dentro dos seus templos. Sofonias significa Iá esconde. Em Sofonias 3:10, Iá usou duas palavras hebraicas secretas para localizar os levitas nesses últimos dias. Sofonias 3:10 diz: da lei dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifício. E está dizendo aqui que os seus adoradores os trarão sacrifícios. As escrituras hebraicas usam a palavra atar, incenso. Lembre-se do que Moisés disse a respeito de Levi. Deuteronômio 33:10 está escrito: ensinou os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Ofereceu incenso às tuas narinas e holocausto sobre o teu altar. Os encarregados de oferecer o incenso e os sacrifícios eram os sacerdócios levitas.
Em Sofonias 3,10, Iá também fala sobre a filha da minha dispersão, e as escrituras hebraicas usam a palavra putz, que significa aqueles que eu dispersei. Isto significa que a tribo de Levi foi dispersa para além dos rios da Etiópia, África, juntamente com Yahudá e Benjamim. Em 70 da Era Comum, no ano 70, os descendentes de Judá, Benjamim e Levi fugiram para a África, até que Iá permitiu que os europeus os levassem às suas novas terras. Veja o que diz o livro de Joel, capítulo 3, verso 6. E venderei os filhos de Israel e os filhos de Jerusalém, ou Yahushalaim, aos filhos dos gregos. Olha isso aqui. Porque eu vejo tanta gente dizendo, não, foi os negros que escravizaram os negros. Querendo dar um jeitinho brasileiro, mas a escritura está dizendo no livro de Joel, e está afirmando, que quem vendeu os negros, que quem vendeu Israel, quem vendeu Judá, foram os gregos. Está lá. Abra sua Bíblia aí do Joel 3,6, dá uma pausa no vídeo e veja se realmente tem algo estranho quando eles escondem esses fatos. Quantas vezes nós já nos colocamos como cristãos, já fomos nas igrejas, já assistimos o culto, já estivemos fazendo a obra de Deus, não é verdade? Mas nunca foi nos passada essa passagem de Joel 3,6. E se foi passado, nossos olhos estavam muito fechados para entender tão grande revelação. Olha o que diz aqui, Joel 3,6. E venderei os filhos de Israel e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus limites. A Europa, ela é um fragmento da Grécia. Veja que Judá e Jerusalém significa Judá e outra tribo, assim como profetizado sobre a cisão dos bantos. No livro de Reis, capítulo 11, 35 e 36 diz: mas da mão de seu filho tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e tais darei a ti. 10 tribos foram separadas, e Judá ficou com a tribo de Benjamim. Veja o que diz 1 Reis 12, 21. Vindo, pois, Reabião a Yahushalaim, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180 mil escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino a Reabião, filho de Salomão. Levi não tinha terra própria, apenas algumas pequenas cidades nas terras dos seus irmãos, como você pode ver em Josué 21, 3, 41. Então, quando o verso diz que Rabi, ou Roboão, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, compreende-se em Judá, Levi e a tribo de Benjamim. A tribo de Judá fugiu para onde? A tribo de Judá fugiu para a África, no ano 70, e as tribos que estavam com eles, Benjamim e Levi, foram também. E depois foram capturados, espalhados pelo ocidente, vendidos como o quê? Escravos. E aí a gente vai chegando perto da história. E aí a gente vai chegando perto daquilo que foi ocultado. Veja o livro de Zacarias, capítulo 1, verso 21, que diz: então perguntei, que vem fazer estes? E ele respondeu: aqueles são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Estes ferreiros, pois, vieram para os amedrontar, para derribar o chifre das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para espalhar. Lamentações 1:3-5, calma aí que você já vai entender tudo isso. Lamentações 1:3-5 diz: Judá foi levado ao exílio, afligido sob grande servidão, habita entre as nações, não acha descanso, todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Isaías 11:12,
levantará o estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá recolherá desde os quatro cantos da terra. Então que história é essa que os judeus voltaram para Israel em 1948, só os judeus, cadê os outros? Então quer saber como as tribos perdidas de Israel se espalharam pela África, fugindo da perseguição romana no ano 70? Os ramitas, descendentes de Cã, que são naturalmente africanos, e os árabes, que são descendentes de Ismael, juntamente com os europeus. Para quem não sabe, Ismael foi filho de Abraão com uma escrava cananeia, e Ismael casa, porque a mãe de Ismael foi Agar. Ismael casa com uma egípcia, e a união de Ismael, que tinha um sangue cananeu com sangue semita, casando com uma egípcia, forma hoje que você conhece como a Arábia Saudita. E é claro que você não viu ainda os verdadeiros árabes na televisão, porque a televisão não vai passar os verdadeiros, só os falsos de Hollywood. Então veja aqui, os israelitas só podem ser considerados africanos porque Israel fazia parte da onde? Da África. Mas eles nasceram em Jerusalém, uma terra que ia do rio Nilo, Egito, até o rio Eufrates, Iraque, o que hoje compreenderia os territórios do Estado de Israel, Palestina, Cisjordânia, Jordânia Ocidental, sul da Síria e sul do Líbano. E você pode confirmar isso em Gênesis 15, 18, em Êxodo 23, 31. Eles se espalharam pelas terras africanas quando fugiram da perseguição romana no ano 70. Claro que sabemos que esse ano 70 do calendário gregoriano está mexido. Vamos continuar com o calendário gregoriano, porque não compete no momento a gente falar de calendário agora. Sabemos que essa não é a data verdadeira, porque eles mexeram na lei, no tempo, mas vamos deixar assim para não confundir. E não estavam dispostos a ficar na África, eles ficaram ali em caráter o quê? Provisório. Ou seja, apenas por um período de tempo. A África não é a terra-mãe. Este é mais um ensino mentiroso. Quando eles chamam um negro aqui no Brasil de afrodescendente, estão mentindo. Nenhum negro no Brasil é afrodescendente. Deixa eu te contar uma história. Noé tinha 3 filhos. Qual eram os filhos de Noé? Sem, Cã e Jafé. A humanidade descende desses 3 homens. A arca parou no Monte Ararat, na Turquia. Aonde a arca da aliança parou, em cima do monte chamado Ararat, lá no dilúvio, é lá onde hoje nós conhecemos como Turquia. E Sem emigrou a sua terra, que atualmente é o Iraque, e a região do Oriente Médio. Cã emigrou a sua terra, que atualmente é a África. E Jafé emigrou a sua terra, que hoje. E foi empurrado para o lado oeste até aonde? A Ásia. Nesse estudo vamos mostrar, primeiro, como foram divididas as ovelhas perdidas. Segundo, como perderam a sua identidade. E terceiro, como perderam os seus costumes que prometeram guardar uma vez que chegaram aqui. Você já viu o filme Apocalipto, de Mel Gibson? E toda a maldade que os israelitas passaram a fazer, porque aprenderam como sacrificaram sua própria gente, e assim começaram a regressar à mesma maldade, o que causou o quê? O que causou toda a perda da identidade. E é por isso que as tribos indígenas daqui são altamente espiritualistas, mas eles perderam o seu caminho. Agora que você já sabe como, quando e por que as ovelhas perdidas de Israel vieram parar no Ocidente, vamos começar a identificar e localizar as 12 tribos, uma por uma, e eliminar qualquer sombra de obscuridade sobre quem elas são. Então você continue conosco nesta grande obra que nós estamos fazendo para você sobre o povo hebreu.
No vídeo número 3, nós trataremos com você aonde está hoje a tribo de Rubens. Nós vamos tratar uma por uma, com Bíblia, com apócrifos e com evidências, sem rodeio, sem imagens se movendo para não chamar a sua atenção, para que você possa, nas suas pesquisas, realmente confirmar aquilo que há muito tempo nós já sabíamos que era verdade.